Olá pessoal, mais um Flávio Prado entre amigos. Hoje nós vamos receber um árbitro de futebol muito querido, o Salvio Spínola. Grandes finais, grandes decisões. Ele conta cada história de bastidor que você vai adorar, você vai amar. Todo mundo gosta de saber o bastidor, né? Quando se trata de futebol, então mais ainda. A gente trouxe recentemente aqui a Ana Paula Oliveira e foi um sucesso, que a Ana também contou histórias legais da vida dela. Bom, o Salvio também vai falar da vida dele. Nosso objetivo com esse trabalho é exatamente contar a história das pessoas que nós estamos acostumados a ver, mas não sabemos como elas chegaram no destaque que elas se encontram agora. Então hoje é a vez de contarmos a história do Salvio Spínola. Eu quero pedir a você que continue nos apoiando. Nosso canal está bombando, está muito legal. A gente tem conseguido toda hora aumentar o nosso número de seguidores, graças a você, graças ao seu compartilhamento, ao seu comentário, ao seu boca a boca, e as pessoas têm dado retorno para a gente. Então inscreva-se no nosso canal. Eu olhei lá nas estatísticas, ainda tem mais gente que assiste sem ser inscrito do que gente que está inscrito. Então vamos lá, né, gente? Dá uma força para nós aí. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe esse nosso material, comente com as pessoas, deixe o seu like, faça comentário. Tudo isso ajuda a gente a ter relevância. O algoritmo nos reconhece, tá bom? Eu quero também agradecer, obviamente, aos nossos queridos parceiros comerciais. Sem eles, tudo isso seria inviável. Começando com a Hall Center, distribuidora de rolamentos e peças, correias transportadoras, correntes de engrenagens, além de um vasto material. Você que quiser esse tipo de assessoria, a Hall Center é um grupo espetacular, crescendo muito em São Paulo e em todo o Brasil. E, portanto, se você quiser manter um contato com a Hall Center, entra aqui no QR Code, fale lá com o Wesley, Boca, com todo o pessoal. É uma empresa espetacular, muito séria, muito responsável, e você vai ter o seu atendimento pronto, rápido, vai ser muito legal. CrossFox Elétrica, parceira de muitos anos, o Paulo Henrique Durcio, o Alisson Gris, que deu uma entrevista para a gente no Conexão CrossFox, que é um outro trabalho que a gente faz, com sucesso, contando um pouco da história dele, um pouco da história da CrossFox. A CrossFox, que é também responsável pela Telefio, melhor cabo do Brasil. Ela exige uma série de qualificações para que possa os seus produtos serem comercializados. Então é sensacional o trabalho da CrossFox, inclusive em energia renovável e tal, uma empresa moderníssima que vale a pena você manter contato. Está aqui o QR Code também. LuxColor, a tinta da pintura inteligente, é a tinta que eu uso. Você está precisando cuidar lá da sua casa, todo mundo precisa dar uma renovada, mas aí o problema é como eu, né? Sou alérgico. O que você faz? Usa a tinta da LuxColor. Ela tem um cheirinho super agradável, você não precisa sair de casa, você faz toda a sua pintura numa boa. Essa tinta eu recomendo demais e já há muitos anos. Super abraço para a Cristina, para a Angélica, para a Eliana, todo o pessoal maravilhoso da LuxColor. Alibec Alimentos. Oh, maravilha! Assistiu o nosso programa comendo produto da Alibec, salgadinhos extraordinários, preservando a qualidade. Tudo da Alibec tem uma qualidade especial, desde a embalagem, que é maravilhosa. O Anacleto Gonçalves cuida de tudo, inclusive dos detalhes das embalagens, que são lindas, mas a qualidade dos produtos é espetacular. O mix da Alibec é espetacular. Castanha de caju é impressionante, você não consegue parar de comer. Você tem também o mix de frutas secas, que é extraordinário, amêndoas, amendoins, tomate pelado. Uau! O macarrão fica totalmente diferente, com gosto extraordinário. Então vá de Alibec você também. Guimarães Aranha, o grupo Guimarães Aranha, que faz assessoria empresarial e contábil, vai muito além da contabilidade. Aliás, o Anderson Aranha deu uma entrevista no nosso Flávio Prado Entre Amigos no Mundo Corporativo e foi um sucesso, porque ele contou como é que funciona o trabalho da empresa, como ele chegou a essa excelência. É um trabalho extraordinário, tem inclusive assessoria lá nos Estados Unidos. Vale muito a pena dar uma olhada na entrevista do Anderson Aranha e também entrar aqui no QR Code e conhecer mais essa grande empresa Guimarães Aranha, que está crescendo cada dia mais. Também a nossa Baltec, a empresa que mais cria produtos no Brasil. Baltec tem impermeabilizantes, mas tem uma série de produtos que você entrando aqui no QR Code você vai conhecer através do nosso Gabigol da Construção. É sensacional. E ainda a Debrecht, a melhor churrascaria do Brasil. É sensacional. É o melhor churrasco gaúcho de São Paulo, portanto, o melhor do Brasil. São 4 unidades. A de Santo André, a Pedro Ivo, a de Guarulhos e o espetacular Debrecht da Faria Lima. É demais. Você se sente
como se você estivesse participando de um jantar com a rainha, porque realmente é demais, é linda demais a Debré Raffaele Lima, mas todas elas têm a mesma qualidade, a mesma comida extraordinária. Bom, falei demais, mas valeu a pena. Quero de novo pedir para você se inscrever no nosso canal, isso é importante para a gente, você vai nos ajudar bastante. E agora, então, vamos conhecer a vida de Salvo Espínola. É muito bacana que você preste atenção como as coisas foram difíceis para ele também, mas ele virou um vencedor. Então roda a vinheta e Salvo Espínola com vocês. Pessoal, vamos para mais um Flávio Entre Amigos, recebendo um querido amigo, companheiro de algumas ações bem legais que a gente conseguiu fazer juntos, o Salvo Espínola Fagundes, árbitro de futebol de primeira linha e que sempre esteve disposto a estar conosco em atos de solidariedade, o que faz dele uma pessoa especial, além de um profissional consagrado. Salve, obrigado por atender o nosso convite para a gente bater um papo aqui no nosso podcast. Pô, Flávio, eu que agradeço o convite, viu? Muito honrado, né? Independente do relacionamento que nós temos há muito tempo, né? Desde quando eu entrei no futebol, eu lembro que quando você deixou de ser setorista ali na Brigadeiro Luiz Antônio, eu comecei meu curso na Brigadeiro Luiz Antônio, antiga Federação Paulista de Futebol, antiga sede, né? Mas o que mais me deixa com orgulho de estar aqui com você, Flávio, é de você me colocar aqui, Flávio Prado Entre Amigos. Sem dúvida, sem dúvida. Fazer parte desse seu hall de amizade me deixa orgulhoso. E eu me lembro de muitos eventos nossos, de muitas histórias, muito além do jornalista, muito além do futebol, né? Muito mais pensando em sociedade, muito mais pensando em pessoas, que você sempre teve esse pensamento e eu sempre admirei por isso, Flávio. Salve. Como você era quando criança? Você é de uma família rica, de uma família pobre? Como é que é o teu começo de vida? Que isso, Flávio. Não, eu sou baiano, né? Nasci na cidade de Urandi, lá no interior da Bahia. E minha mãe separou do meu pai, veio sozinha para São Paulo com 4 filhos, para criar 4 filhos aqui em São Paulo. E eu eu devia ter 2 anos de idade. Então chego em São Paulo sendo criada por uma enfermeira do Hospital das Clínicas, lutadora, batalhadora, que trabalhava o seu plantão à noite e durante o dia em outro local de trabalho para poder criar os 4 filhos que ela trouxe do interior da Bahia para viver aqui num mundo como esse. Sou de família muito simples, de muita dificuldade e que o maior exemplo que eu tenho é minha mãe, que foi o trabalho. Minha mãe me deu os maiores valores que poderiam ser e principalmente o trabalho. Graças a Deus hoje eu tenho uma condição de vida, eu e minha esposa, minha filha também, tem uma condição de vida bem diferente do que eu sofro como criança, mas fruto de uma coisa, Flávio, fruto dos valores que a minha mãe me passou, principalmente voltado para o trabalho. Eu trabalho, Flávio, trabalhei muito e continuo trabalhando e gosto do trabalho. Onde vocês foram morar aqui em São Paulo? Logo quando minha mãe chegou em São Paulo, ela trabalhou no Hospital das Clínicas, né? Conseguiu um emprego no Hospital das Clínicas e nós moramos ali na região de Pinheiros, pagando aluguel lá no início da década de 70, né? Aquela dificuldade, aluguel aumentava, então cada ano que o aluguel aumentava era mudar para um local diferente. E afastando um pouco mais. E afastando um pouco mais, eu ia procurando isso e depois minha mãe conseguiu comprar um imóvel, quando eu ainda era criança, conseguiu comprar um imóvel desse sistema financeiro de habitação e fui morar no Campo Limpo, saímos de Pinheiros, fomos morar no Campo Limpo e aí depois do Campo Limpo eu vim morar na região de Butantã e hoje eu moro na região de Pinheiros, né? Mas a nossa origem foi pingando de casa em casa, morando em aluguel nessa região de Pinheiros ali, próximo do Hospital das Clínicas. Chegaram a passar necessidade? Flávio, minha mãe sofreu bastante. Eu vou dizer para você que eu tenho orgulho de falar isso. Eu e meu irmão, eu tenho um irmão 2 anos mais velho que eu, né? E nós chegamos a ter um tênis só para ir para a escola, um tênis dos 2. Ah, um para os 2? Um para os 2.
Então a gente tinha um sapato e tinha um tênis, ia para a escola. E sabe como que a gente combinava, né? No dia da aula de educação física, a gente tinha que se encontrar no banheiro e eu pegava meu sapato, dava o sapato para ele, ele tinha que me dar o tênis para eu poder fazer educação física, porque ele tinha feito a educação física, né? Então eu chegava na minha casa e tinha que falar para minha mãe, ó, cheguei atrasado na aula de educação física porque o Carlos trocar o tênis. Chegou atrasado no banheiro, ficou lá brincando, chegou atrasado para me dar o tênis, né? E, cara, esse é um valor que eu tenho com meu irmão, esse é o valor que eu passo para as pessoas, sabe? Eu tenho orgulho até de falar isso. Isso só me deu ensinamento, isso só me deu aprendizado. Mas, assim... E na época, você tinha vergonha? Nunca tive vergonha, mas assim, para dizer, minha mãe não deixou a gente passar dificuldades, porque ela se esforçou muito. Minha mãe foi uma mulher que trabalhou, praticamente trabalhava 12 horas, mais 12 para depois, então ela trabalhava praticamente 24 horas para descansar 12, era o trabalho, né? Teve uma época da nossa vida que eu e meu irmão, tenho um irmão mais velho, o Carlos, e tem uma irmã caçula que veio com um ano a menos, né? Mas teve uma época que eu e meu irmão ficamos até em colégio interno, pela dificuldade da minha mãe cuidar de todos, ficamos um ano em um colégio interno, esses internatos que existem, né? Lá quando eu tinha 6, 7 anos de idade. Então, assim, posso te falar que eu não passei dificuldade, não, porque minha mãe não deixou. Mas foi uma vida bem simples, mas feliz. Foi uma vida bem simples, mas feliz, sabe? Você era moleque de rua? Ah, não tenha dúvidas. Eu não sei se você conhece aqui em São Paulo, talvez o público conheça, um dia desses eu estava conversando. Você conhece a rua Galeno de Almeida, em São Paulo? Talvez você vai conhecer. É no final da Avenida Sumaré, aqui em São Paulo. Quando você chega lá no final da Avenida Sumaré, eu vou contar uma história até interessante de futebol, né? Então nós jogávamos futebol ali era uma ladeira. E tô falando lá no início dos anos 80. E morava na rua Sócrates e Palhinha, no mesmo prédio. Poxa vida. Sócrates e Palhinha. Sabe qual era a nossa alegria? Sabia a hora que eles saíam de carro, os dois juntos, para ir treinar, né? Eu devia ter 9, 8 anos de idade. E a gente, moleque de rua, brincando na rua mesmo, sabe? Jogando bola na rua. Mas a nossa alegria era jogar bola e sabia a hora que abria o portão do prédio, parar para ver Sócrates e Palhinha passar. Eu tenho isso comigo até hoje. Ali próximo da rua João Moura, embaixo da Avenida Sumaré, onde tem o viaduto ali. Entrevistar o Sócrates alguma vez lá. Naquela ladeirona da rua João Moura. E aí tinha uma rua ali que a gente jogava. Então você deve conhecer a Faculdade de Medicina da Doutor Arnaldo, Sim, Instituto Adolfo Lutz. Sem dúvida. Eu era garoto de rua ali, sabe? De pular aquele muro e jogar futebol ali, de brincar ali, porque eu morava ali na região, né? Morava ali na região, estudei no colégio público, que você deve conhecer, o Godofredo Furtado, aí estudei ali no colégio público, então ali era um local que a gente convivia e de rua, de brincar na rua, Flávio. Você chegou a ter esses dois jogadores que eram aquelas coisas mitológicas e tal, a molecada chegava a ter contato com eles ou eles passavam simplesmente e não dava para ter contato? Brincava, parava, buzinava pra gente, geralmente o Sócrates dirigindo, né? Eu tenho isso, geralmente era o Sócrates dirigindo, então pra gente era uma alegria a hora que saia, não vou esquecer isso nunca. E você conhece o Marcelo Duarte, né? Um grande jornalista. Claro. Um dia desse eu contei essa história para ele, ele ficou admirado, porque ele foi lá entrevistar o Sócrates e o Palhinha lá nesse prédio, ele sabe exatamente onde é. E aí eu contei até isso para ele, porque a nossa alegria era realmente, quando ele saiu, ele via que a gente estava jogando bola com bola dente de leite, sabe aquelas bolas de plástico, né? Que furava às vezes. Então eles passavam e como era o caminho deles, no nosso campinho de futebol na rua, era o caminho que eles saíam. Tinha que parar o jogo. Mas era de propósito. E eles paravam, cumprimentavam, acenavam, era uma alegria, era uma fase muito bacana. O Sócrates chegou a saber dessa história? Não tive a oportunidade de contar. Contei já para o Casagrande, o Casagrande também se admirou, conhecia, mas para o Sócrates eu não tive a oportunidade de contar isso para ele, não. Infelizmente não. E aí você está falando de 9, 10 anos e tal, aí você segue seus estudos e aí como é que você consegue fazer uma faculdade? Isso aí realmente foi muita dificuldade. Eu vou dar um passo atrás, né? Como minha mãe trabalhava no hospital e ela sempre se preocupou em educação e formação para nós, né? Uma retirante nordestina que veio para São Paulo para trabalhar. Só um detalhe, como vocês vieram de lá?
Ah, de ônibus. De ônibus. De ônibus. Não chegou a ser pau de arara, mas era ônibus. Não, de ônibus. Que negócio de 3, 4 dias. Foi exatamente, foi em 1970. Não, viemos de ônibus de 3, 4 dias, 5 dias. Eu não tenho parentes lá, né? Eu voltei lá depois para uma outra cidade. Meu pai depois veio a falecer. Eu acabei não conhecendo meu pai. Eu voltei para casa dos meus avós, mas já com 10, 11 anos de idade. E tenho parentes que moram em Salvador. Este ano 2023, eu voltei na minha cidade de origem, né? Já tinha ido de outra vez, que eu fui lá na inauguração do campo, apitei o jogo inicial da inauguração do estádio lá da cidade, né? Retornei lá este ano. Então não foi uma cidade que depois eu frequentei, porque não tinha raízes lá e nem parentes. Então não voltei mais. E é uma cidadezinha no interior, no sul da Bahia, uma cidade grande, chama Guanambi, quase na divisa com o estado de Minas Gerais, depois de Montes Claros, ali do norte de Minas, né? E aí, só voltando um pouco atrás, como minha mãe trabalhava no Hospital das Clínicas, era comum os padres frequentarem lá, né? Então minha mãe nos colocou para participar do retiro de jovens, para participar do encontro de jovens, sabe, a chamada cruzadinha da paróquia São Luís Gonzaga, ali na Avenida Paulista. Então tinha a paróquia São Luís Gonzaga, nós participávamos da cruzadinha, que eram as crianças, depois tinha a cruzada, que eram os adolescentes. E como tinha os padres que frequentavam, então minha mãe conseguiu bolsa de estudo em um excelente colégio e nós fomos estudar no Colégio São Luís, na Avenida Paulista, com ensino religioso, né, com uma formação espetacular. E aí, na sua pergunta, né, hoje é um céu de prédios, né? Hoje, né, um mar de prédios, né? Talvez é isso. Hoje é só prédio. Mas eu chego no Colégio São Luís e tinha campo de rugby, tinha campo de futebol, que hoje é tudo prédio, né? Mas eu cheguei a frequentar ali em campo de futebol. Foi onde eu comecei a jogar pelas primeiras vezes em um campo de futebol, inclusive apitar jogos do colégio. E aí fui fazer a faculdade na antiga Faculdade de Economia São Luís. Termino o colégio e vou fazer Faculdade de Economia São Luís, que era vinculada à PUC, né? Que é da mesma mantenedora. Então fiz minha primeira graduação em Ciências Contábeis lá nessa faculdade. Aí fui fazer a faculdade na Faculdade de Economia São Luís, com essa possibilidade, né, de ter conseguido estudar em um colégio e com 14 anos de idade já trabalhando de office boy. 14 anos de idade fui ajudar a mãe trabalhar de office boy. 14 anos já estava trabalhando. Hoje o ensino médio, né, eu no meu ensino técnico de contabilidade no Colégio São Luís. E aí já fui trabalhar com 14 anos, já era empregado em uma grande empresa, já trabalhando, Flávio. Aí foi a vida. Você puxou rapidamente, você falou assim, tinha campo de futebol, eu jogava bola e eu apitava. Você era ruim? Porque normalmente o cara não quer apitar, né? O cara quer jogar. É igual goleiro. Por que o cara quer ser goleiro? Não, ele quer jogar, fazer gols e tal. Por que você apitava? Eu não gosto de falar para você se eu sou bom ou se eu sou ruim, né? Eu prefiro deixar para os outros, né? Mas assim, eu apitava, e aí tá, Flávio, né? Por que surgiu isso? Você sempre tem o diretório acadêmico, você na faculdade, você coordenou o centro acadêmico, né? O diretório acadêmico. E aí aconteceu isso na faculdade. Um colega quis reerguer o centro acadêmico e montou uma chapa para concorrer na eleição. E me chamou e falou, eu preciso de alguém comigo. Você pode ficar na coordenação lá dos campeonatos e a gente ganhar, né? Como eu era muito ativo lá, já era do colégio, participava da igreja e tudo, falei, vamos juntos, vamos reformular esse centro acadêmico da universidade. Ganhar uma eleição. E aí ele foi ser presidente e a minha função era organizar o campeonato. Eu tinha que organizar o campeonato. E não tinha grana. Como que você pagava os árbitros? Né? Tem tu, vai tu mesmo. Não tem tu, vai tu mesmo, né? E aí, às vezes a gente chamava os árbitros, às vezes os árbitros não iam, né? E tinha um campeonato interno, que era bacana o campeonato, né? E eu preferia jogar, não preferia apitar. Mas como eu era responsável pela organização, não podia chegar as duas turmas lá para jogar e não vai ter jogo porque não tem ninguém para apitar. Me dá uma apita aqui que eu vou apitar, né? Ah, que legal. E aí eu, para resolver o problema, ia apitar. E aí, Flávio, essa história é marcante, acho que eu nunca contei isso, né? Em um jogo, os times das classes questionavam muito a arbitragem. Quando viam os árbitros mesmos, não eram árbitros da federação, né? Não tinha grana para isso, eram árbitros do sindicato, né? Para explicar para o público, às vezes árbitros amadores que não apitam jogos do campeonato federado, né? Mas é normal isso.
Você na OAB vê árbitros do sindicato, os clubes sociais, né, são árbitros do sindicato. Então os árbitros que iam lá, e tinha um árbitro que ia sempre, e os times, os universitários não gostavam dele apitando, né? E teve um jogo decisivo que era uma classe, que era um time bom lá, contra a minha classe. E quando chegou o árbitro, era esse que eles não gostavam. Ele falou, não, com isso aí a gente não joga. E não ia ter jogo. E não ia ter jogo. Mas como não vai ter jogo? Não, a gente quer que você apita. Eu falei, cara, eu vou apitar o jogo, é o time da minha classe. E já tem o árbitro aí, por que eu vou apitar o jogo? Não, se for ele, a gente não apita. Sabe essa história? Não joga. Você vê que tem veto de árbitro até... Né? E aí, nessa, eu fui apitar. Tem brincadeira, eu fui apitar para resolver o problema. Claro. E aí, isso que todo mundo foi me falando. Pô, Sal, você leva jeito pra coisa. Pô, por que você não vai procurar fazer o curso para ser árbitro de futebol? E aí eu fui trabalhar, e eu também trabalhava em uma grande empresa. Eu trabalhava numa empresa, hoje nem existe mais, era uma empresa de condutores elétricos, uma grande indústria. E os donos gostavam muito de futebol. Tinha um campo de futebol lá espetacular, gramado que hoje põe no bolso muito, que você sabe como são os gramados hoje do futebol brasileiro. Era um gramado tratado porque eles gostavam de futebol e jogavam. O São Paulo, do Tele Santana, treinava lá. No campo desta fábrica. Lá no Campo Limpo, era uma fábrica, chamava Metafio, que foi a primeira empresa onde eu trabalhei. Eu lembro, claro. Você lembra do campo da Metafio? Lembro. Lá. Cheguei a cobrir treino de São Paulo lá. Chegou, você foi lá cobrir treino de São Paulo? Então, e o gramado, como que era? Era muito bom mesmo. Eu fui office boy dessa empresa. Então, imagina, né, o gosto pelo futebol, você tinha o futebol. Imagina eu como office boy passando pela fábrica e vendo o Tele Santana treinando o jogador no campo, que era dentro da fábrica o campo de futebol, né? Então, aí eu convivi muito com futebol por causa disso também, né? Meu trabalho, então eu sempre tive dentro do futebol e para mim eu parava, jogava no time da fábrica, jogava time. E vou te contar uma coisa que você cobriu também, eu joguei futebols. Lembra do futebols? Lembro, Osmar Santos narrava pela Jovem Pan. Pela Jovem Pan, Osmar Santos narrava, era no Pacaembu, abertura do Pacaembu. Você era um bom jogador. Para jogar o futebol, o cara tinha que ter uma noção boa de bola. Eu joguei o futebol, que campeonato maravilhoso que era. Era Claro. maravilhoso mesmo. Eu joguei o futebol por essa fábrica, né? A gente jogava o futebol no Pacaembu, até chegávamos em fases para frente, como antigamente, meu primeiro emprego foi office boy mesmo, né? Aí eu fui jogar o futebol, então eu sempre tive no meio do futebol, né? Mas aí te colocando, né? A minha infância foi infância alegre, feliz, sabe? Sempre respondendo a sua pergunta, dificuldade, cara, coisa simples. Mas coisa necessidade de comida, de alimentação, graças a Deus e a minha mãe nunca, Flávio. Como é que você resolve ser árbitro mesmo e trabalhar profissionalmente? Como é que você, teoricamente, poderia fazer teste para ser um centroavante, um atacante, um goleiro? Mas você, por que você vira árbitro de futebol? Aí é importante. Eu vou fazer, com base nesse gosto, né? E a resposta para essa sua pergunta, de todos que você perguntar como árbitro de futebol, ele tem várias fases que ele decide ser árbitro de futebol. E a resposta para a sua pergunta, no meu caso, eu vou fazer o curso de curioso. Eu não vou fazer o curso com o sonho de ser árbitro de futebol. Vou ver o que é isso. E aí, quando eu vou fazer o curso, na época, Hilton José da Costa e Walter Borges eram os professores, o coordenador do curso. Porque você, quando fez o curso de árbitro, era então o professor Flávio Iazetti, Iazetti, né? Era uma coisa bem pequenininha também. Era, então na minha época também ainda era, viu? Nem tanto. Lá na Brigadeiro Luiz Antônio e já era o Hilton José da Costa junto com o Walter Borges de Queiroz. Aí eu vou fazer o curso lá em 1990, fazer o curso de árbitro para entender porque, Flávio, eu gosto de estudar, eu gosto de desafios, eu gosto de aprender, eu gosto de ampliar o meu leque de conhecimento, né? E fui fazer o curso sem sonhar em apitar jogo de futebol. Vou ver o que é isso. E durante o curso, naquela época, começou uma limpeza na federação e tinha muita resistência de árbitros que não iam... ser árbitro de futebol não era uma indústria. Hoje, a escola de árbitros de futebol é uma indústria. Hoje é uma indústria, Flávio. Naquela época não. Então faltavam árbitros no interior. Então eu já ficava lá esperando alguns árbitros antigos recusarem escala, ali no prédio da Brigadeiro Luiz Antônio. E eu ficava esperando, porque eu não tinha escala, porque eu era aluno. Claro. E aí chegava e falava, quem já tem uniforme? Ô garoto, você já tem uniforme, né? Porque a gente comprava uniforme. Eu já tenho uniforme. Pô, então vem cá, ó, tá aqui. Ia pegar lá, vai para Presidente Prudente. Eu ia feliz. Vai para Araçatuba. Eu ia feliz. Era um estágio maravilhoso. E os árbitros já formados,
abria, era um envelope, né? Hoje é na internet, mas abria o envelope e olhava onde era a escala. O presidente prudente, então fechava o envelope e devolvia. Muito longe, eu não vou. Não vou. E aí eu não perdia uma. Aí eu fui pegando o gosto, sabe assim? Aí a mosquinha da arbitragem foi me picando. Tô te falando isso. E aí a cada momento você vai tendo um estágio de você tomar uma decisão. É isso que eu quero? E agora eu vou? Como que eu faço? Deixo minha atividade profissional? Não deixo minha atividade profissional? E aí eu fui seguindo carreira a carreira. Mas assim, para te colocar exatamente, eu fui fazer o curso, muito jovem, com 20 anos de idade, concomitante, e fui pegando o gosto com as viagens do interior de São Paulo, indo com os amigos, fazendo uma gama de amizade, conhecendo futebol, indo. E melhor ainda, né, Flávio? A maioria desses jogos, né, não eram jogos profissionais, eram juniores. E melhor, aspirantes, preliminar. Flávio, para mim era um orgulho quando eu pegava uma escala e olhava o jogo, 13h45. Aí ia correndo lá no sindicato dos árbitros, quando tinha escala de todos os jogos. Quem vai apitar o jogo de fundo? Pô, eu olhava o jogo de fundo, Oscar Roberto Godoy, sabe? Pô, João Paulo Araújo, vou dar nomes assim que eu olhava, pô, aí eu ia correndo para casa mais feliz ainda. Pô, eu vou apitar um jogo antes de árbitros consagrados, né? E aí eu ia para casa e no vestiário, eu chegava cedo, né? E às vezes nesses lugares geralmente o mesmo vestiário, né? E aí no vestiário era aquele que deixava minha coisinha bem lá no cantinho assim, para não atrapalhar o cara. E quando eles chegavam aqui para mim era uma admiração. Pô, tô no vestiário, acabava o jogo, quando eu entrava no vestiário eles estavam se trocando para ir pro jogo de fundo. Aquilo para mim, sabe, era uma admiração. Aí eu comecei a ser mordido pelo... Eu quero ser um deles. Eu quero ser um deles. Eu quero ser um deles. E eu vou te falar também, né, Flávio? De vez em quando eu olhava assim e falei, ixi, caramba, vou apitar preliminar desse cara, porque tinha uns caras ruins também. Isso vai ser difícil. Aí o que eu fazia? Acabava o meu jogo, eu pegava o carro e vinha embora. Ou ia pegar o ônibus. Muitas vezes de ônibus, nem sempre ia de carro naquela época. Mas tinha árbitros que eu olhava e falava, não, isso eu quero ver. Esse eu vou assistir. Você ficava lá? Ficava dentro do campo. Pô, isso era dentro do campo para aprender, né? Claro. Você continuava fazendo o seu trabalho fora, nessa altura, ou você já tinha largado o seu trabalho lá de fora para fazer? Nunca larguei meu trabalho, Flávio. Nunca larguei meu trabalho. E vou te falar uma frase um pouco forte, sabe? A vida que eu levei como árbitro de futebol, conciliando com a minha atividade profissional, eu não desejo para ninguém. Eu fiz loucura, Flávio. Eu fiz loucura. Me dá um exemplo. Eu vou te dar um exemplo. Cara, eu posso te dar vários exemplos, né? Eu comprava passagem no meu bolso para viajar, para poder conciliar com o trabalho. Vou te dar um exemplo como árbitro internacional já. Que eu não abri mão de trabalhar, não abri mão de continuar estudando, né? Vou te dar um exemplo que era sonho de consumo de todo árbitro, como ainda é hoje. Antigamente a Conmebol escalava... Esses 2 anos começaram a fazer isso também. Era comum em jogo da Libertadores, saía um quarteto do Brasil para ir para Argentina ou para Uruguai para fazer 2 jogos. Isso. Você fazia um jogo na terça, como quarto árbitro, e um jogo na quarta se apitava. E todo mundo que tinha disponibilidade gostava. Pô, vou ficar 3 dias na Argentina. Ia na segunda para voltar na quinta. Eu vou te dar um exemplo que eu peguei um jogo numa escala para apitar na terça-feira e depois apitei um jogo na terça-feira em Rosário e na quinta-feira eu seria quarto árbitro em Buenos Aires. Todo mundo que tem disponibilidade gosta disso. Eu vou ter um dia livre, pago pela Conmebol, diária, estadia, né? Para ficar em Buenos Aires, para ficar na Argentina, né? Flávio, eu apito terça-feira, pego o carro em Rosário, vou para Buenos Aires, compro uma passagem de avião, pego o voo 4 horas da manhã em Buenos Aires, chego em Guarulhos 6h30 da manhã, 8 horas era o primeiro a chegar na empresa para trabalhar, já estava lá na empresa trabalhando, que tinha apitado um jogo na terça-feira, porque na terça-feira eu não fui trabalhar. Uhum. Trabalho terça-feira o dia inteiro, quarta-feira o dia inteiro, vou quinta de manhã para a empresa trabalhar, trabalho, saio da empresa, vou para Guarulhos depois do almoço, pego o avião, chego em Buenos Aires, faço o quarto árbitro e 4 horas da manhã pego o voo. Eu saio da minha casa segunda-feira e praticamente voltei... Não, na quarta noite eu fui para casa, né? E na quinta e chego sexta noite de volta na minha casa. A passagem de avião ida e volta para trabalhar um dia em São Paulo, paguei no meu bolso.
Paguei do meu bolso. E por que é uma loucura fazer isso? Por que eu fiz isso? Porque eu tinha que sustentar meu trabalho. Era uma forma que eu tinha. Flávio, eu já cheguei na 23 de maio para pegar um avião para ir apitar um jogo, de mandar o taxista parar o táxi na calçada, eu parar um motoqueiro, pegar minha mochila de arbitragem e ir de moto no trânsito da 23 de maio para chegar em Congonhas e pegar o avião 4 horas da tarde para chegar em Presidente Prudente e apitar o jogo 8h30 da noite. Meu Deus. A federação levava de carro, saía 11 horas da manhã. Só que eu iria perder o dia inteiro de trabalho. Eu comprava a passagem 5 horas do meu bolso, ok? Trabalhava a manhã inteira, ia para Congonhas e para ir fazer. Vou te dar um exemplo, Flávio, que eu acho que você depois pode até entrar na profissionalização. Eu gosto de usar bastante. Eu trabalhei numa empresa que decidiu fechar uma fábrica. Ia demitir 400 funcionários, não é uma decisão fácil. E foi numa quarta-feira uma reunião. Problema com o sindicato, problema com o prefeito, porque era uma fábrica que tinha um incentivo fiscal que o município deu para constituir a fábrica. A empresa ia desativar a fábrica, demitir 400 funcionários. Eu podia ser uma pessoa que foi demitir. Chego na empresa 8 horas da manhã. O dia inteiro reunião tensa, com tudo, tomando decisão, sem me alimentar, sem almoçar, só no café. E quando dá 6 e pouco, eu tenho que pedir licença da reunião para ir embora. E 8h30 eu estou no Canindé, apitando o início de um Português em São Paulo. E você conseguia separar bem as coisas? Ou alguma vez isso trouxe prejuízo na arbitragem? Lógico que traz. Lógico que traz. Lógico que traz. Esse dia mesmo, essa quarta-feira, você acha que eu estava preparado adequadamente para apitar um jogo de futebol? Fisicamente não, alimentado não, mentalmente não. E estava ali decidindo. O que acontece, Flávio, é que... Desculpa que eu vou te falar que eu sei que você é árbitro de futebol. Eu falo sempre isso. De 900 jogos que eu apitei, 900 jogos, talvez profissionais, né? Talvez 500 jogos você apitaria fácil. Porque tem jogo que não exige do árbitro. Tem jogo que não pede do árbitro uma grande decisão. Tem jogo que funciona sozinho. Deixa eu te dar alguns exemplos. Eu apitei o Cruzeiro de 2003. Eu apitei o Palmeiras Parmalat. Você ia apitar Palmeiras Parmalat... Resolvido, né? Porra, você cometia um erro ali, os caras falavam, deixa que a gente resolve. Os caras lá resolvia. Eu apitei o Corinthians 99-2000, aquele Corinthians 99-2000, sabe? Você podia apitar aquele jogo, qual o problema que você ia ter de tomada de decisão? Você entendeu? Então, assim, muitas das vezes comete-se um erro grave de analisar que o árbitro teve uma boa atuação. Pô, o árbitro teve uma boa atuação? Qual foi a tomada de decisão que ele tomou que exigiu grau de dificuldade nenhuma? O que acontece no jogo é inédito. Você não sabe o que vai acontecer no jogo no domingo, no jogo na quarta-feira. Você não sabe como árbitro de futebol. Você pode se deparar com um lance de um pênalti aos 46 minutos do segundo tempo. Ou você pode passar 90 minutos, a bola não chega nem na área. É só ali no meio do campo. A grande maioria dos jogos é assim, Flávio. Então, te colocando que pode ser que eu me deparei com esse tipo de jogo e não trouxe nenhum prejuízo para nenhuma equipe. Mas eu sabia que depois do jogo... eu me cobrava. Não é certo o que eu estou fazendo aqui. Não é certo eu fazer isso. Poderia ter prejudicado X ou Y. Poderia ter prejudicado X ou Y. Mas, assim, foi uma engenharia terrível para conciliar as duas atividades e ter a minha carreira, porque eu nunca abri mão da minha atividade profissional. Nunca. Pelo contrário. Mesmo como árbitro de futebol, eu fui fazer meu MBA em finanças, depois eu fui fazer meu curso de Direito, fui fazer uma segunda graduação, inclusive fui fazer o curso de Direito, para poder ter uma atividade que eu achava que eu poderia conciliar como árbitro de futebol. Mas como eu trabalhava em uma empresa e os acionistas da empresa entendiam a minha carreira, eles negociavam comigo férias. Flávio, eu fiquei quase que 20 anos sem sair de férias, porque os meus dias de férias eu negociava com a empresa saídas para ir para jogos de futebol. Valeu a pena? Valeu a pena, Flávio, valeu a pena. Eu tenho orgulho da minha carreira. Valeu a pena. É o que eu comecei a falar para você no início, né? Trabalhar é comigo, sabe? A minha vida inteira eu trabalhei de segunda a segunda. Valeu a pena? Valeu a pena. Não me arrependo, não. Trabalhar não faz mal para ninguém. E se eu fizer essa pergunta para sua esposa e para sua filha, o que elas vão dizer? Eu fiz um esforço também para conciliar isso, né? Eu fiz um esforço, né? Eu já estou no segundo casamento, né? Quem mais conviveu comigo
na carreira de arbitragem foi minha primeira esposa. Mas assim, eu fiz um exercício muito grande de investimento com isso. Todos os meus jogos no interior, minha filha com 1 ano, 2 anos, 3 anos, recém-nascida, né, quando criança, eu ia para o interior por minha conta para apitar. Eu ia apitar um jogo em Ribeirão Preto, no domingo. Eu saía sábado de manhã com elas, ia para um hotel em Água de São Pedro, numa logística próxima, ficava... Ela ia junto. Fiz sempre isso. Ia sábado... A esposa também. Também, fiz sempre isso. Ficava sábado, domingo de manhã o carro da federação passava, me levava para Ribeirão Preto, acabava o jogo, eles me traziam de volta para o hotel e do hotel eu vinha. Porque os jogos do interior não permitiam... você não ia no dia anterior, salvo jogos muito longe, mas nem sempre. Campinas, Ribeirão Preto, Limeira, Piracicaba. Então, essas viagens curtas, eu sempre fazia isso. Sempre. Depois, com competições nacionais, ficou mais difícil, porque o árbitro vai progredindo. Com competições internacionais, mais difícil ainda. E aí eu vou te falar um trauma que você poderia falar, mas eu converso às vezes com a minha filha e ela fala que às vezes nem se recorda. Quando minha filha tinha 1 ano de idade, nós não fizemos aquela festança, sabe? A gente achava que com 1 ano de idade ela não entende. 2 anos também não. Com 3 anos, nós decidimos fazer uma festa num buffet, alugar um buffet e fazer uma festa de vulto maior, né? Vamos usar assim, né? Uhum. E eu pego e peço dispensa na Federação Paulista. Olha, eu vou pedir dispensa no sábado porque eu vou fazer o aniversário. E eu olhei, lembro até hoje, olhei bem a tabela, tinha um jogo no sábado. Você vai lembrar que antigamente, né? A televisão transmitia o jogo na TV, era sábado à tarde, Sim, né? sim. E tinha um jogo só no sábado. Mogi Mirim e Palmeiras. Eu lembro bem desse jogo. Mogi Mirim e Palmeiras. E aí pedi dispensa na federação, o bife alugado, era aniversário de 3 anos. Imagina, você, o pai, não vai estar no aniversário. Porque árbitro de futebol, normalmente, né? Hoje o calendário tá uma bagunça, né? Mas na minha época era assim, ó. Você só marca a festa de segunda à noite. Mas eu quis marcar no sábado para poder convidar todos os parentes, né? E aí a comissão de arbitragem já me liga. Na segunda-feira tinha dado um problema num jogo lá, não sei se foi do Palmeiras ou o que foi. A comissão de arbitragem me liga e fala: pô, Salvo, você tem uma carta aqui, você pediu dispensa no sábado, mas se a gente quiser contar com você no sábado, você pode ir? Eu falei: não posso. Sábado não posso ir, de jeito nenhum, eu não posso ir. E já tenho um compromisso, pedi dispensa. Pô, mas se a gente... Não. Ligaram de novo insistindo depois. Pô, Salvo, a gente queria contar com você num jogo importante que vai ter no sábado. E eu já olhava a tabela e falava: só tem esse jogo. Tinha tanto árbitro, né? Falava: você não posso. Vou te falar. Na terça ou na quarta-feira, liga o presidente da federação para mim, Eduardo José Fará. Garoto, eu sei que você pediu dispensa, mas eu preciso de você no sábado. Posso contar com você? Imagina. Quem quer ascender na carreira? Você vai falar o quê? Você não foi no aniversário da sua filha? Peguei e falei: presidente, tá bom, vou abrir essa sessão e vou ao jogo. Fui ver a escala, Mogi Mirim e Palmeiras lá em Mogi Mirim, o jogo à tarde, saía o carro. Aí fui... Até aí tudo bem, né? E para chegar em casa e contar para a mãe, né? Que não ia. E uns 10 árbitros convidados para a festa. Paulo César de Oliveira. Todos convidados também iriam. Claro, né? que eram seus amigos. Meus amigos, exato. Assistentes, todos convidados para a festa, né? E eu estaria lá. E aí fui contatá-los, expliquei, todos entenderam, fizeram lá passei no buffet. 10 da manhã, pedi para adiantar, tirei uma foto, tem lá, tirei a foto, eu, minha esposa, minha filha, a foto do buffet do aniversário de 3 anos, e fui para Mogi Mirim, apitei o jogo e não participei da festa de aniversário. A sua filha que não lembra disso, para ela tudo bem? Para ela, 3 anos de idade, para ela tudo bem. De vez em quando eu mostro a foto, eu conto essa história para ela, né? A sua esposa, você acha que a separação de vocês teve a ver com essa sua atividade? Não, porque foi bem depois. Eu já tinha até encerrado a carreira, né? Eu já tinha encerrado a carreira. Não. Então ela tinha um bom jogo de cintura também, né? Porque a tua filha não lembrava mais da tua esposa. Não entendo. Não, e os parentes, e os amigos, né? E depois os restantes de fotos, né? Então, para você ver como que é a carreira de futebol. Quando, né, conciliar essa atividade,
Depois, né, Flávio, em 2003, teve uma mudança significativa. Por imposição legal, né? Não significa que foram as entidades que se organizaram. Foi uma lei federal. O Estatuto do Torcedor veio para ajudar muito o árbitro de futebol. A obrigatoriedade de divulgar com antecedência, sabe? Eu peguei aquela fase que era uma bagunça. Sábado de manhã, tentando dia nada, sábado de manhã me ligavam da CBF e falavam, você vai amanhã para ter um jogo no Salvador. Né? Isso sábado à tarde, várias vezes, não saía a escala do árbitro, né? Aí veio o Estatuto do Torcedor em 2003, mudou bastante. E eu peguei a fase antes. E que realmente conciliar isso, e você avisar na empresa, na terça-feira me avisava que na quarta-feira eu ia apitar um jogo, entendeu? Para conciliar. Eu trabalhava com agenda fechada quarta-feira, mas às vezes o jogo era quinta, e aí eu tinha que viajar, e aí, sabe, na empresa só marcava reunião quando tinha que marcar, eu tentava contornar e marcar reunião só de sexta, só de segunda, e aí quando saía a escala que eu tinha que ficar manobrando, não foi fácil conciliar não. A sua pergunta é muito forte. Eu parei várias vezes para pensar se valeu a pena. Eu respondo para você que valeu a pena. Mas eu não recomendo hoje que um profissional faça o que eu fiz. Você tinha muita saúde, porque isso é fácil para dar infarto, né? Porque o cara fica maluco. Esse jogo que você tem que fazer... Você tá aqui, depois você tá lá, você monta uma coisa aqui, a escala te manda para outro lugar. Nossa, isso deixa a cabeça de qualquer um virada, né? Muito, Flávio. E aí é o seguinte, né? Eu convivi com muitos colegas que tiveram prejuízos e danos na arbitragem e na vida profissional e na vida pessoal. Porque para conciliar tudo, ele optou em esconder. Eu sempre fui transparente, nunca saí da empresa para ir apitar um jogo sem que a empresa soubesse. Eu era empregado, seletista, nunca saí sem... E também aqui vou te falar uma coisa, eu trabalhei num grande grupo econômico antes, no início da minha carreira, que eu não viajava em jogos interestaduais, trabalhava num grande grupo econômico e multinacional, que é muito difícil do árbitro conseguir conciliar isso. E depois eu saí e fui trabalhar numa empresa familiar, então eu trabalhava direto com os acionistas. Todos sabiam a regra do jogo, todos sabiam que eu era árbitro de futebol e todos concordavam. Então o diálogo sempre foi aberto, né? Mas muitos, Flávio, muitos estragaram a vida porque optaram por omitir da onde trabalhavam e perderam o emprego. E não tiveram êxito na carreira como árbitro de futebol. Muitos. Não ficou nem uma coisa nem outra. A grande maioria, Flávio. A grande maioria, eu posso dar nomes aqui para você. A grande maioria... Então, por favor. Eu posso dar nome para você. Eu acho que o Rodrigo Bragueto é um. Rodrigo Bragueto. Sim, teve aquela dificuldade, né? Vou te dar um exemplo do o árbitro Rodrigo Bragueto. Você vai lembrar de um outro árbitro. Vou te dar árbitros que perderam o emprego. Rodrigo Bragueto era um caso que se emocionou pelo futebol, que tinha um excepcional cargo em um banco de primeira linha privado, trabalhava e de última hora a federação chamou ele para ir para uma pré-temporada. E o gerente dele estava de férias e ele se virou para ir para a pré-temporada. E o caso dele é muito interessante. Ele foi para uma pré-temporada e saiu da agência onde ele era substituto do gerente. Mas o diretor autorizou. Ele não foi sem autorização, ele foi lá fazer o treinamento. E aí, quando ele volta depois da pré-temporada, o gerente da agência já tinha voltado das férias. E aí não concordou com a saída dele e falou para ele, vai lá pro diretor e pede emprego em outro lugar. Da minha agência está demitido, foi demitido do banco. E foi apitar um jogo, o primeiro jogo de Série A na Rua Javari, não apitou bem e não apitou Série A1 do Campeonato Paulista. E depois perdeu a carreira excepcional de bancário, carreira excepcional. Um jovem promissor que super bem avaliado no banco e que estava em ascensão com 22, 23 anos de idade. Optou por apitar pela carreira. E vários outros nomes que eu poderia dar, não do nível do Rodrigo Bragueto, porque estava em empresa privada, altamente de capital aberto, né, empresa, ou multinacional, que não permite essa conciliação, que não permite. Salvio, nesse período todo de carreira profissional, em algum momento você se sentiu constrangido? Sentiu alguém querendo se aproximar de você para tentar fazer alguma coisa errada e tal? Ou não rolou isso na sua vida? Uma vez só. O árbitro tem que ter essa precaução, né, Flávio? Você não pode andar sozinho, né? Você viu, independente, a escola de árbitros já falava, né? Você vai viajar para o interior e parar de qualquer lugar para almoçar, você não pode pedir guaraná.
Porque se alguém tirar uma foto que você está tomando Guaraná e você vai marcar um pênalti errado, vão falar que você tomou cerveja. Você não pode nem tomar Guaraná. E esse é o lema. O árbitro de futebol tem que ser precavido. Não andar sozinho, não ficar se comunicando, não pode chegar e ficar no estádio sozinho dando entrevista. Principalmente que é do interior, não ir sozinho para o estádio. Tem que sempre ir com a equipe. Sempre ter testemunhas. Sempre ter testemunhas, sempre com a equipe de arbitragem. Eu nunca cheguei no estádio sozinho. Mesmo nesse modelo de ir pro hotel com a minha filha, minha ex-esposa, eu nunca chegava no estádio sozinho. Sempre chegava com a equipe de arbitragem. Sempre vai ter gente ali te presenciando, o que é necessário, né? Então eu tive uma vez, mas foi um jogo tão pequeno e eu estava no início de carreira. Um jogador no campo, era uma penúltima rodada. Se não me engano, foi lá em Jaú. E o jogador recebeu um cartão amarelo. Cometeu uma falta e recebeu um cartão amarelo. Ele era o craque do time, número 10. Pumba, cartão amarelo. Só que quando ele comete a falta, óbvia para cartão amarelo, isso é uma coisa, foi até banal, mas aconteceu isso mesmo. Ele recebe o cartão amarelo. Mas quando eu vou dar o cartão amarelo para ele, o lateral vem correndo na frente dele. Pô, professor, eu não fiz nada, fui na bola, né? Tentando me enganar que era outro. Mas eu achei estranho e dei o cartão para aquele jogador. E aí o jogo seguido, e o jogador me procurou umas 2 vezes no jogo. Pô, professor, não dá para tirar meu cartão, vou ficar fora do próximo jogo. Pô, professor, não dá para tirar meu cartão, vou ficar fora do próximo jogo. Eu falei, não, você tá com cartão. Então eu já sabia que tava aquilo, né? E aí é interessante que quando eu chego no vestiário, nós vamos fazer a súmula, o delegado do jogo já faz a comunicação de penalidades, entrega para cada equipe, né? E o delegado do jogo, às vezes a gente pedia para ele rascunhar, né? Porque o relatório e a súmula o próprio árbitro faz. Mas a comunicação, hoje o quarto árbitro, antigamente era o delegado do jogo, né? Então você vê como o tempo faz. E aí ele não fez, e eu vi que tinha alguma coisa. E aí quando eu estou no vestiário, que eu estou tirando meu uniforme, entraram uns 4, 5 dirigentes e começaram a ir pro canto assim, sabe? E fizeram uma barreira. Eu não tive muito aquela sensação. Aí um só se aproximou de mim. Professor, o que eu preciso para não colocar na súmula o cartão do número 10? No meio do vestiário, assim, no cantinho, só eu e ele, né? Foi a única vez, Flávio. E aí como eu já sabia, eu senti o movimento. Naquela hora eu já dei um grito, né? Dali mesmo eu dei um grito. Você só tem um motivo, uma coisa, ou você sai daqui correndo agora, ou nós vamos para a delegacia, eu vou colocar tudo no relatório que você foi pedir para tirar o cartão. Porque eu já sabia do que tinha acontecido no jogo, então era simplesmente tirar um cartão. E aí os do escudo, o que foi? O que está acontecendo? Aí sai todo mundo do vestiário. Aí eu contei para os assistentes, contei para o delegado, ó, tá aqui, peguei a comunicação de penalidade, o primeiro que eu coloquei foi o cartão número 10, né? Já coloquei os cartões, a federação vai lá, entrega para as equipes, e é isso, você estava querendo que tire o cartão. Nunca fui procurado, Flávio. Nunca. O único cenário que eu passei foi esse. Perfeito. Salvio, já chegando mais para o final da nossa entrevista, se você é um cara estudioso, a vida inteira você foi, e agora nós temos aí a inteligência artificial. Tem muita gente curiosa para saber, né, como é que vai ser a vida daqui para frente, como é que vai ser o árbitro daqui a... Né, quem diria ter VAR? Você nem pegou VAR, né? Não pegou. Não peguei. Pois é. Quem diria VAR, a bola com chip, aquela coisa toda e tal. Poxa, como será daqui a 100 anos? Se aparecesse um ser aqui e dissesse, você pode viver até lá para ver como é que a coisa funciona. Só tem uma condição, você vai ter que abdicar da sua vida. Você vai largar e você vai viver até lá para ver o futuro. Você faria a troca? Eu vou ter que largar a minha vida? Acabou. Sua vida você zera, não existe mais. Você viveu, não existe. Você vai viver no futuro. Ah, não, eu prefiro ficar com a minha vida. Flávio. Eu gosto da minha vida, viu? Eu gosto com todas as dificuldades, com tudo, no dia a dia, com o trabalho. Eu vivo a vida, Flávio, sabe? Eu gosto da vida, cara. Eu prefiro, não troco minha vida por isso, não. Eu prefiro a minha vida. É muito bacana essa sua pergunta, mas, assim, acho que a vida é importante, Flávio. A gente tem cada vez mais cultuar, sabe? Ainda nesse último final de semana, eu até estava no sítio da minha sogra e minha cunhada estava falando alguns dizeres do Dalai Lama, né? E um que ele falou foi esse, ó, você não pode fazer nada ontem, você não pode fazer nada amanhã, você pode fazer o que você quiser hoje, faça hoje e viva hoje. Não é minha. Ela até me falou isso no domingo, é marcante isso. Acho que cada vez que nós pudermos fazer o de hoje, nós vamos viver a nossa vida hoje. Eu acho que isso que é importante e eu prego isso, eu vivo a vida. Segunda pergunta.
Se aquele menininho que chegou, uma senhora guerreira, aquele menininho pequenininho chamado Sálvio, encontrasse o Sálvio de hoje, como é que seria a conversa? Ele sentiria orgulho? Ele cobraria alguma coisa? O que que o pequeno Sálvio diria para o adulto? Boa pergunta, hein, Flávio? O pequeno Sálvio, o Sálvio menino, pediria... Olha, o Sálvio menino, Flávio, ia chegar para o Sálvio adulto e falava: foi bacana o que você fez, viu? Foi muito legal o que você fez. Tudo que você fez foi bacana e se tiver que fazer, faz de novo. Eu faria do mesmo jeito. Não faria diferente. Eu acho assim, o menino falaria para o adulto exatamente isso. Tem orgulho, então? Tem orgulho. O menino falaria: foi bacana o que você fez e como você fez. Tem orgulho, sim. Não tenho dúvidas, Flávio. A última pergunta. Deus te daria uma tremenda colher de chá e desceria aqui e daria direito a você de fazer a ele uma pergunta. Não tem réplica. Você vai perguntar, ele vai responder e acabou. Que pergunta você faria? Para Deus, só uma pergunta e sem réplica. Sem nada. Você vai perguntar e ele vai responder. Acabou. Flávio, eu chegaria para Deus e perguntava para ele: Deus, por que que você me abençoou tanto? Eu perguntaria isso para ele. Eu mereci todas essas suas bênçãos? Eu sou abençoado, Flávio. Sabe, o que Deus faz para mim nessa vida, eu agradeço a Ele todos os dias. Eu falaria isso para Deus. Deus, por que que você fez tudo isso para mim? Podia fazer um pouco mais para outras pessoas, sabe? Porque para mim você fez muita coisa e continua fazendo. Parabéns. Eu entendo que sem ter a pretensão, mas ele é muito justo, né? Ele faz para quem merece. Obrigado, Flávio. Obrigado, meu amigo. Flávio. Obrigado por ter vindo aqui. A sua agenda é complicadíssima e você fez um baita esforço para vir até aqui. Que isso, Flávio? Eu assim, vou receber cartão vermelho ou amarelo? Eu não poderia deixar. Você vai me dar vir. cartão vermelho? Eu não poderia deixar de vir aqui. Não dá para tirar o cartão amarelo. Sem te dar um presente, né, Flávio? É um presente, tá bom. Você quer tomar um cartão vermelho? Você não merece, Flávio. Obrigado. Uma pequena recordação aí, um abraço Obrigado, ao seu público obrigado aí. Satisfação obrigado, falar Sal. com o seu público, viu? Olha, nunca cartão amarelo, nunca, não, vermelho, nunca amarelo, cartão verde, lembra? Um abraço, gente, valeu. Foi